Bom dia, irmãos. Quero convidá-los a abrirem Jeremias, capítulo 17. Hoje quero refletir com os irmãos algo que já foi dito pelo irmão na exortação. Então, nós vamos refletir sobre o coração humano, sobre a confiança que muitas vezes nós temos e aonde está afirmada essa confiança. Jeremias, capítulo 17. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao 13. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, cravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. O monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Verso 4. Assim por ti mesmo te privarás da herança que te dei. Far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Pois assim é aquele que ajunta riqueza, mas não retamente no meio de seus dias as deixará, e no fim será insensato. Verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os pensamentos, e isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, como a perdiz que choca os ovos que não. Trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Irmãos, esse trecho tem dois versos que são muito conhecidos, mas eu acredito que o contexto ele diz muito mais sobre esses versos do que muitas vezes o que nós vemos nos nossos dias. Muitas vezes as pessoas são traídas e citam esse verso de maldito o homem que confia no homem, mas muitas vezes não percebem que isso pode falar sobre si próprio. Então, quando nós olhamos esse contexto que é dito aqui em Jeremias, ele traz grandes ensinamentos para a nossa vida, de como nós devemos andar, de como nós devemos viver. E eu gosto muito de olhar para o povo hebreu, o povo de Israel, porque assim como nós podemos olhar para pessoas mais experientes e colher ensinamentos, nós podemos olhar para o povo de Israel e como eles caminharam durante muito tempo e colher ensinamentos durante essa caminhada que eles tiveram, para que nós não caímos no mesmo erro que eles caíram muitas vezes. Então, aqui, nestes versos de 1 até o verso 13, nós vemos uma passagem que fala do coração humano. E, primeiro, fala que o coração ali dos israelitas estava gravado o pecado. E fala sobre justamente um diamante como um ponteiro que escreveu numa rocha, porque o coração de Israel era duro. Então foi necessário algo pontiagudo, assim como nós podemos pegar uma pedra mais pontiaguda e riscar na rocha e assim escrever algo. O pecado estava escrito no coração daquele povo.
E também fala de um coração que estava desviado do Senhor, lá no verso 5. Também fala sobre um coração enganoso por natureza. E também, por último, fala sobre a questão do coração ser examinado por Deus. Quero refletir com os irmãos algumas coisas sobre esses versos. Vamos olhar primeiro do verso 1 ao 4, que nos traz alguns ensinamentos muito interessantes. Nós vemos que no capítulo 16 deste mesmo livro de Jeremias, o capítulo 16 ele finaliza de uma forma muito interessante. Ele fala sobre um povo que estava longe do Senhor, gentios, pessoas que não pertenciam ao povo de Deus, que estavam deixando práticas idólatras e estavam se voltando, indo em direção a Deus. Mas quando nós chegamos no capítulo 17, algo muda. E é muito interessante porque Deus começa a falar sobre o povo de Israel, sobre o povo dele. E tem um contraste. Enquanto um povo estava começando a deixar os ídolos, deixar a idolatria e ir em direção a Deus, o povo de Israel estava fazendo o quê? Estava caindo em idolatria frequente. Então, nós vemos uma mudança, uma transição aqui do capítulo 16 para o capítulo 17, que nos traz, primeiramente, esse contexto, que Israel estava mergulhada em idolatria. E assim, estavam mergulhadas em uma maldição que estava sendo transmitida aos seus filhos, porque os pais estavam caindo em idolatria, e o que estava acontecendo? Os filhos estavam seguindo as práticas dos pais. E aí talvez possa já surgir um ensinamento sobre a questão do que nós vemos no verso posterior, sobre o maldito homem que confia no homem. Enquanto os filhos poderiam estar ali examinando as escrituras, eles estavam confiando nas práticas dos seus pais e assim seguindo o mesmo caminho que os seus pais. Primeiro ponto talvez seja esse. Nós temos uma responsabilidade individual de buscar a palavra do Senhor, porque o povo de Israel estava negligenciando este ato e assim estavam seguindo as práticas dos seus pais, estavam caindo em idolatria, assim como os seus pais. Então, primeiro ponto, nós temos uma responsabilidade individual de buscar a vontade de Deus. Segundo ponto que nós vemos aqui é que fala que Judá não estava em um pecado superficial. O pecado estava sendo gravado como um ponteiro de ferro, uma ponta de diamante. O diamante ali, conhecido como uma pedra resistente, ele usa isso para mostrar que eles estavam escrevendo ali com força o pecado no seu coração. Eles estavam em uma dureza que não permitia que eles deixassem aquilo. Eles estavam a todo tempo ali pecando continuamente. Então, o primeiro ponto aqui também que nós vemos aqui é que não era uma questão de eles estarem ali em algo superficial, mas uma prática constante de pecado. Uma rebelião que estava sendo escrita com força no coração deles. Não é um erro acidental, mas uma decisão deliberada. Eles estavam escolhendo viver daquela forma. Agora, um outro ponto também que chama a atenção desse mesmo verso 1 é que Jeremias ele aponta o pecado que estava ali sendo gravado nas pontas dos altares. E aqui, talvez, não é uma certeza, ponta dos altares talvez se referencie aos chifres que eram do qual era derramado sangue para a expiação dos pecados que Deus havia ordenado. Então, o que estava acontecendo? Aquilo que era utilizado para adorar a Deus estava se pervertendo e sendo utilizado para praticar o pecado. Então, o que anteriormente era um ato de adoração a Deus estava tão pervertido que eles estavam usando para pecar. Então, a adoração ela estava se corrompendo juntamente com os atos de práticas individuais de cada um. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas práticas, porque inevitavelmente isso vai refletir na nossa adoração. Se nós vivemos em pecado, inevitavelmente a nossa adoração vai se corromper também. Então, a adoração aqui ela estava sendo corrompida.
por conta desse pecado que estava inscrito no coração daquele povo. Bom, também vemos a consequência disso. No verso 4 fala sobre a perda da herança que eles tinham. Eles estavam ali numa terra que Deus havia prometido que daria a eles. Mas por conta desse pecado que eles estavam agindo contra Deus, dessa rebelião, o que estava acontecendo ali? Eles estavam perdendo a herança que eles tinham, que Deus concedeu a eles. E assim, saindo de uma terra conhecida, dada por Deus, agora eles estão sendo levados para um exílio, para longe de Deus, para uma terra desconhecida, por conta deste mesmo pecado. E o que acontece com o pecado justamente faz isso. Ele nos exila, ele nos escraviza, e assim nos leva para longe de Deus, para uma terra onde Deus não está. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o pecado, porque este pecado fez com que o povo saísse da presença de Deus, fosse levado para longe, perdesse a herança que Deus concedeu a eles. Então, a vida ela não é uma brincadeira, a vida espiritual não é uma brincadeira. Deus nos concede bênçãos, Deus nos concede a salvação, a oportunidade de estar com Ele, mas se nós não andamos de forma correta, nós temos a possibilidade de, muitas vezes, perder essa herança que anteriormente nós estávamos agarrando. Então, este é um ponto que nós também aprendemos aqui. Bom, o princípio aqui é claro. O homem, ele semeia aquilo que... ele colhe aquilo que ele semeia no próprio coração. Quando nós olhamos também o verso de 5 a 8, nós vemos alguns outros ensinamentos que me chamam a atenção aqui, irmãos. Esse trecho, ele estabelece algo muito semelhante com o que nós vemos lá no Salmo capítulo 1. Nós vemos algumas citações aqui, a questão do arbusto, que está junto ao ribeiro de água, de uma raiz que busca água, e essa água nós sabemos que é o Senhor, termina justamente falando sobre isso. Algo muito semelhante ao que nós vemos no Salmo capítulo 1, mostrando que, primeiramente, a humanidade, ela tem fé, mas a questão é aonde ela está colocando essa fé. Não é questão de a pessoa não confiar ou a pessoa não ter fé, mas aonde a pessoa coloca essa fé, aonde a pessoa coloca essa confiança. O texto está falando aqui justamente sobre aonde vocês estão confiando, aonde vocês estão colocando a sua confiança. Deus fala aqui que o homem estava confiando em si próprio ou em outros homens, na humanidade. E assim faziam da humanidade a sua própria força. Ele usa o braço justamente para mostrar isso. Ali, o povo de Israel, o que eles estavam fazendo? Eles estavam confiando em si próprios, como pessoas que eram capazes de viver individualmente de forma independente do Senhor, que podiam viver muito bem sem o Senhor, sem buscar a vontade dele, e que através da própria força deles ou da força de outras pessoas, amigos, parentes, pais, poderiam viver bem. E Deus fala: maldito o homem que confia no homem, porque o homem confiar em si próprio, no sentido de que achar que dele provém a força, torna ele maldito. A força não está em nós. Nós somos, desde o nascimento, dependentes. Se nós largarmos um bebê na rua, ele vai sobreviver? Não, precisa de alguém para cuidar daquele bebê. E Deus está falando: olha, vocês têm que entender que vocês são dependentes. Vocês não são fortes, o braço de vocês é dependente. E vocês estão em maldição porque confiam em si próprios e confiam em outras pessoas e não confiam no Senhor. Mas nós temos algo muito interessante, porque o resultado disso, ele mostra primeiramente a questão de que o homem tinha confiança porque se achava forte, ele fala sobre o braço, mas ele mostra que o homem é fraco ao falar da carnalidade, da mediocridade humana, porque o ser humano é frágil.
Mas o resultado de tudo isso é daquele homem que confia em si próprio, ou confia na humanidade. O homem aqui traz o sentido de humanidade, é como aquele arbusto que está plantado no deserto. A planta pode sobreviver, pode achar alguma forma de achar alguma água ali por meio da terra, mas o que acontece é que o que é descrito, ela vive em lugares salgados, lugares áridos, solitários. A pessoa que confia nos próprios recursos pode até ter um sucesso externo, mas internamente a pessoa ela não consegue ver o próprio bem que se aparece. Ou seja, o que Deus está querendo mostrar aqui, a pessoa pode muito bem passar pela vida e viver de uma forma que pode demonstrar algum sucesso, mas no final das contas, o que aguarda ela é a morte, porque durante o deserto, o que vai acontecer, por mais que aquela planta tenha uma origem que venha ali de viver no deserto, no final, ela não vai conseguir usufruir do que realmente ela precisaria, da água, do riacho que chega e rega ela. Então, a pessoa que confia em si própria, que acredita que a humanidade é a resposta para tudo, ela vive como uma pessoa solitária, que não vai encontrar resposta para o final da sua vida. O final da sua vida é solidão. O final da sua vida é maldição. Mas Deus aponta para algo muito interessante. E aqueles que confiam no Senhor? Aqueles que depositam a confiança no Senhor. O que acontece? Bendito é o homem que confia no Senhor. Ele é comparado a uma árvore plantada junto às águas. Assim, as suas raízes, é muito interessante aqui a linguagem que Jeremias usa, elas buscam a água. Então, a raiz ela vai, ela aprofunda e ela anda em direção à água. Então, diferente do ser humano que confia em si próprio, que se prende a si próprio, aquele que confia no Senhor vai e procura suas raízes aonde realmente há vida. Porque se nós vivemos sem água, nós vamos morrer. Assim também, se nós vivemos sem o Senhor, nós vamos morrer. E as nossas raízes devem buscar justamente a água da vida, que é o nosso Senhor. Então, Jeremias usa essa linguagem, mostrando que esta planta, ela não confia na própria autossuficiência, ela joga suas raízes até achar a água, que é o Senhor. Então, é muito interessante isso, mas diferente do que muitos dizem de uma teologia da prosperidade, esse arbusto que busca suas raízes na água, ela passa por tempo de sol, ela passa por tempo de sequidão, de aflição, pelo calor, mas ela permanece porque a sua raiz está nas águas, está buscando aquilo que supre ela, que é Deus. Diferente do que muitos dizem, não é confiar no Senhor, não é livramento de dificuldade, livramento de sofrimento. O texto aqui é muito claro. O arbusto passa pelo calor, passa pela sequidão, mas por ele estar com uma raiz firmada naquela água, naquele riacho, ele encontra a vida. Então, é muito interessante nós observarmos isso, mas o texto continua. A confiança no Senhor não é um amuleto contra as crises, mas uma raiz que acessa uma fonte de sustento que a crise não pode esgotar. É um riacho que sempre está fluindo. É o nosso Senhor. Mas para finalizar, nós vemos o verso 9 ao 13, que nos traz mais ensinamento sobre nós próprios. Aqui, nós chegamos à raiz do ser humano. O problema raiz do ser humano. O problema é que o ser humano insiste em confiar em si próprio. E por causa dessa natureza corrompida do coração,
quando a pessoa se confia em si própria, ela tende a caminhar para a perdição. O verso 9 fala sobre justamente essa patologia do coração, fala de um coração, que o nosso coração é enganoso. Enganoso em todas as coisas e desesperadamente corrupto. Além da cura. Ou seja, quando a pessoa confia em seus próprios sentimentos, em seus próprios pensamentos, a pessoa está confiando em algo enganoso. A pessoa está confiando em algo que é desesperadamente corrupto, que tende a cair. Então, quando nós confiamos, olha, eu sinto tal coisa, eu sinto que eu estou caminhando certo, eu sinto que eu estou indo à igreja correta, que a igreja que eu estou está seguindo a doutrina de Cristo da forma correta, o sentimento em si não é algo confiável. O coração, quando Jeremias fala aqui do coração, é justamente dessa questão de sentimento, de pensamento. Então, muitas vezes as pessoas têm um sentimento que estão no lugar correto e seguem o coração. Mas isso não é algo que Deus quer. Deus fala, olha, o seu coração é desesperadamente corrupto. Então, não é algo que nós devemos confiar. E anteriormente, no capítulo 8 de Jeremias, se os irmãos abrirem lá, por conta dessa questão do coração estar contaminado e sempre obscurecendo o nosso conhecimento, vem a pergunta: quem conhecerá o coração humano? Quem conhece? Porque Deus, em determinados momentos aqui, no próprio livro de Jeremias, se pergunta o que está acontecendo, por que o povo está agindo dessa forma. É claro, de uma forma retórica. Deus sabe o que está acontecendo, mas mostrando a dificuldade de entendimento do coração humano. Não é fácil entender o que nós pensamos, os nossos sentimentos. Existe essa pergunta, e quando nós olhamos o capítulo 8, versos de 5 a 8, eu vou ler na NVT, que nos ajuda um pouco mais, mas Jeremias capítulo 8, versos de 5 a 8, então por que este povo de Jerusalém continua em seu caminho e se recusa a voltar? Apegam-se firmemente às suas mentiras e não querem retornar. Escuto as suas conversas e não ouço uma só palavra verdadeira. Acaso alguém está arrependido de sua maldade? Alguém diz: que coisa terrível eu fiz? Não. Todos correm pelo caminho do pecado, velozes como cavalo galopando para a batalha. Até a cegonha que voa pelos céus sabe a época de migrar. Assim como a rolinha, a andorinha e o grou, todos voltam no tempo certo a cada ano. Meu povo, contudo, não conhece os decretos do Senhor. Como podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, se seus mestres distorcem escrevendo mentiras? O texto aqui mostra que o povo de Israel estava em uma absoluta confiança no caminho que eles estavam seguindo. Eles em nenhum momento se perguntavam, será que eu estou errado? Deus não ouvia eles questionarem. Que coisa terrível eu fiz. Por isso, Jesus nos ordena que nós devemos viver em arrependimento. Porque nós devemos viver em autoexame do nosso coração, sempre olhando e examinando o nosso coração e a caminhada que nós estamos seguindo, porque o nosso coração nos guia à perdição. Então nós temos que viver em arrependimento, sempre examinando cada passo. Porque o povo de Israel, eles não se questionavam. Que coisa terrível eu fiz? O que eu fiz de errado? Israel caiu em perdição por falta de questionamento do próprio caminho. Por simplesmente confiar no coração e nos caminhos que estavam seguindo. Não estou falando, irmãos, que nós não devemos ter convicções. Nós devemos ser convictos. Na caminhada que nós seguimos, mas nós devemos ser convictos na caminhada para com Jesus. Na caminhada que nós seguimos a Jesus.
e convictos que nele está a salvação, mas não convictos que nós, de alguma forma, temos um coração desesperadamente puro. Davi clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Bom, o verso 10 traz um diagnóstico. Apesar de nós não entendermos o nosso coração, de nós não entendermos as nossas motivações, Deus responde à pergunta: quem conhecerá esse coração? Deus responde: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Deus é o único examinador legítimo. Deus é aquele que aponta os nossos erros, que aponta se nós estamos caminhando da forma correta ou da forma incorreta. Porque Ele conhece o nosso coração, Ele é o nosso Criador. Então, as emoções mais profundas são conhecidas por Deus. Deus julga com base na realidade interna, não apenas numa performance externa. Ele dá a cada um julgamento segundo as suas ações, o fruto das suas ações. Pois Deus conhece as motivações por trás de cada ação nossa. Deus conhece o nosso coração. Então não podemos se guiar por um pensamento que é muito comum. Segue o seu coração. A coisa que nós mais ouvimos: segue o seu coração. Não siga o seu coração. Deus diz o contrário. Não siga os seus sentimentos. Examine as Escrituras. Olhe para as Escrituras. Veja se você não está distorcendo os ensinamentos do Senhor, como Deus acusa os mestres da época, que tinham a lei em mãos, mas distorciam essa lei. Nós precisamos olhar para as Escrituras e examinar, entendendo as motivações dos nossos corações. Porque muitas vezes nós olhamos para as Escrituras querendo nos justificar, querendo justificar os nossos atos, querendo procurar uma resposta para se autovalidar. Mas nós devemos ler as Escrituras já com uma autodesconfiança de que talvez nós estamos lendo aquilo simplesmente para se autovalidar. Então, quando nós estivermos estudando a Bíblia em nosso particular, no dia a dia, irmãos, que possamos olhar para as Escrituras com desconfiança de nós próprios. Porque pode ser que nós estamos olhando para as Escrituras querendo autovalidar pensamentos errôneos nossos. Bom, para finalizar, irmãos, nós vemos a esperança final do verso 12 ao 13, que fala sobre o trono de Deus que permanece firme, por mais que o templo seja destruído, o trono de Deus está afirmado. Deus é rei e Ele é a fonte da água viva. Abandonar o Senhor é abandonar a única fonte que nos sacia. É buscar um poço que não retém água. E assim, aqueles que se apartam de Deus são escritos na terra ou no pó. Ser escrito na terra, aqui do verso 13, o que quer dizer? É o oposto de estar no livro da vida. É ser escrito para a perdição. O que é escrito no pó é levado pelo vento. É o que Salmo 1 fala. O que está escrito por Deus, pelo Espírito dele, é eterno. Então, que possamos buscar Ele e sempre nos firmarmos nele. E que a nossa confiança possa estar nele e não em nós. Porque nós temos um coração desesperadamente corrupto. E Deus diz que maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia nas suas próprias forças. Porque não reconhece que a força vem do Senhor. Que tudo que supre a nossa humanidade provém do Senhor. E que tudo que nós precisamos provém dele e não de nós próprios. Que Deus nos abençoe, irmãos.